Olá, pessoal, tudo bem? Continuando o nosso assunto, a gente falou um pouquinho de avaliação de desempenho, os métodos tradicionais, e aí agora eu vou apresentar algumas novas abordagens que existem, que algumas empresas utilizam, que são baseadas nos métodos tradicionais, mas que elas são mais usuais no nosso dia a dia. Então, a avaliação de competências é um método muito utilizado hoje em dia nas empresas. Ela vai identificar as competências conceituais, que são os conhecimentos que o funcionário possui, e as competências técnicas e interpessoais, as habilidades e as atitudes que eles necessitam para desempenhar uma função dentro da empresa. Então, eles vão avaliar todos esses pontos. O conhecimento que a pessoa já possui, a forma que ela consegue colocar esse conhecimento na prática, que são as habilidades, e as atitudes que ela tem, o comportamento que ela possui para desempenhar essas atividades. Então, isso é uma forma de avaliar toda a competência daquele funcionário diante das metas e resultados que a empresa necessita. Aí nós temos o Performance Development, que é a PID, né, que a gente fala. É uma filosofia da gestão de desempenho, né, onde o líder deixa de julgar o subordinado e passa a compartilhar com ele frequentemente e durante o ano todo, não só ao final do ano, como nos métodos tradicionais, sugestões de melhorias, conversando sobre pontos fortes e objetivos a serem seguidos. Então, ele tem um feedback constante. A gente pode pensar nesse método de avaliação de desempenho como o supervisor sendo um coaching, né, um aconselhador desse subordinado. Então, isso acontece mais em empresas, às vezes, mais pequenas, né, que conseguem ter um contato maior com os seus funcionários. A revisão de metas, ela é constante, né, então, não estabelece uma coisa e vai ter que seguir até o final do período. Não, ela pode ser revista constantemente, tomar novos rumos, né, e faz com que a pessoa fique mais engajada, não fique com tanta pressão em cima dos resultados. Os jovens, com esse método de avaliação, eles ficam mais satisfeitos, porque tem feedback constante. O jovem quer isso, quer sempre um feedback constante do que está, se está bom, se não está o que ele está fazendo. E melhora a produtividade e a fidelidade à empresa, melhorando, assim, a cultura organizacional. Então, melhora aquele relacionamento entre funcionário e empresa. Uma reportagem da revista Você RH apresentou que a empresa General Electric ela utiliza essa metodologia de avaliação de desempenho e registra, ela tem um aplicativo, né, na verdade, e registra toda a prioridade de cada empregado. Então, eles escrevem nesse aplicativo quais são as prioridades que ele tem, quanto às necessidades para desempenhar as condições, né, pode ser de trabalho, equipamentos, para conseguir atingir os resultados que a empresa espera. Então, ele registra essas prioridades e também pode dar sugestões aos chefes e aos colegas com a utilização de conselhos, que aí a gente entra naquele desenvolvimento fora do cargo, que é o aconselhamento. Então, dentro desse próprio aplicativo, que é um aplicativo utilizado só na empresa, você consegue falar o que precisa melhorar e dar as sugestões de como fazer isso, como melhorar. Então, uma interligação que vai ajudar a fazer a avaliação do desempenho desse funcionário, porque você consegue ver quem está engajado e dando várias ideias para melhorar os processos dentro da organização, e também consegue medir essa questão de engajamento, quem está empenhado com a empresa, verificando sempre o clima e a cultura da empresa. Aí tem também um método que a empresa Klabin utiliza, que é a conversa de desenvolvimento. Então, ela utiliza diálogos entre os subordinados e os chefes, acontecem periodicamente, com o auxílio de aplicativos parecido com o item anterior, e eles vão
discutir assuntos sobre o desempenho de cada um, o potencial que cada um possui, que cada funcionário possui. E às vezes o funcionário tem um potencial, mas aquilo fica guardadinho, ele não consegue desenvolver. Então, essa tecnologia, né, esse auxílio, ajuda a esses funcionários a desenvolver o seu potencial. O aspecto de remuneração e sucessão, né, conseguir promoções de cargos dentro da empresa, que estão relacionados ao plano de carreira. Então, essa conversa, né, consegue ajudar a medir o desempenho desse funcionário, dar um feedback constante e aí, além disso, auxilia em outros departamentos interligados na área de RH. Essa técnica ela melhorou a pesquisa de clima organizacional, né, dentro da empresa, em relação ao engajamento, a clareza, propósito e o comprometimento pessoal. Ou seja, o funcionário se sente mais perto, né, mais perto do seu superior, se sente parte integrante da empresa, porque ele está sendo ouvido, né, ele consegue falar, dar a sua opinião sobre coisas que ele achava que só o chefe poderia dar, né? Se ele tem um cargo mais operacional, mais inferior, ele acha que só o superior poderia dar esse tipo de opinião. E nesse caso aqui, todo mundo pode dar opinião. E então, ele se sente mais comprometido, né, com aquela empresa e aí vai ter uma produtividade melhor, porque tem um certo reconhecimento quanto ao seu trabalho. Aí nós temos também a avaliação 720 graus, ela é parente, né? Ela é uma melhoria da avaliação 360 graus, tá? Então ela foi aperfeiçoada. Nesse tipo de avaliação, são ouvidos, né, os chefes, subordinados, colegas, igual na 360 graus. E aí vai ser ouvido também os familiares, os clientes, os parceiros e os fornecedores. Então, ela está avaliando o dobro, né? Dentro e fora da empresa. Então, a gente consegue ter uma avaliação, ter uma visão do desempenho desse funcionário num contexto geral. Geralmente, essa avaliação é indicada para gestores executivos ou cargos que exigem relações dentro e fora da empresa. Então, pessoas que trabalham né, viajando de empresa para empresa, de sede para filial, ela pode ter esse tipo de avaliação de desempenho. É um tipo de avaliação que ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele demanda um pouquinho mais de tempo e dinheiro, né? Porque toda avaliação vai ter um custo da forma que você vai realizar. Então, ela tem um pouquinho mais de gasto, porque você tem que fazer a avaliação com as pessoas de fora e aí toma mais tempo, né? Mas às vezes é importante. Por quê? Nesse modelo aqui, a gente consegue verificar os profissionais que estão mal aproveitados, né? Então, às vezes está exercendo uma função e não está sendo, o seu potencial não está sendo tão bem aproveitado. Consegue verificar que eles não estão sendo reconhecidos, porque às vezes os familiares ou os próprios clientes vão dizer que aquele funcionário merecia mais, porque ele é uma pessoa tem um desempenho muito bom, e ajuda na descoberta de novos talentos. Então, é uma avaliação que demanda mais tempo e dinheiro, mas que tem um resultado mais satisfatório. Um exemplo quem utiliza essa avaliação 720 graus, como que funciona, né? Um funcionário que viaja constantemente ou tem expediente de trabalho aos finais de semana pode ter o seu desenvolvimento profissional afetado, visto que fica longe da família. Então, a família, né, essa avaliação vai auxiliar na identificação dos aspectos, a família vai dizer se está causando algum problema essas viagens constantes. E aí eles vão responder sobre esses fatores da ausência do funcionário, proporcionando ações de mudança. Então, está avaliando, ao mesmo tempo que está avaliando o desempenho do funcionário, eu estou tentando verificar a qualidade de vida deste funcionário. Então, eu quero que ele tenha um bom desempenho, desde que ele tenha uma qualidade de vida dentro e fora do trabalho também.
E por último, bastante empresa está utilizando o feedback contínuo. Então, eu não preciso esperar chegar ao final do ano para falar se o meu funcionário teve um bom desempenho ou não. Então, ao final de qualquer serviço ou de compras efetuadas, a gente pode dar o feedback. Geralmente, quando a gente faz compra, né, pela internet ou, né, vai numa farmácia, aí tem às vezes um aparelhinho e fala, como foi o seu atendimento? E aí você dá a nota, foi bom, ruim, regular. Eu consigo já fazer uma avaliação do desempenho daquele vendedor, daquela compra que eu efetuei pela internet. Isso é um feedback contínuo, né? Eu estou constantemente avaliando o serviço. Tem várias empresas que utilizam este método também. Então, essas são algumas novas abordagens sobre métodos de avaliação de desempenho.